Durante a Segunda Guerra Mundial, londrinos de todas as classes afluíram às plataformas subterrâneas para se manterem a salvo da destruição que estava a ser provocada acima do solo pelos bombardeiros alemães. A Blitz refere-se à campanha de bombardeio estratégico conduzida pelos alemães contra Londres e outras cidades na Inglaterra, de setembro de 1940 a maio de 1941, visando áreas povoadas, fábricas e estaleiros. Mais de 40 mil civis foram mortos pelos bombardeios da Luftwaffe durante a guerra, quase metade deles na capital, onde mais de 1 milhão de casas foram destruídas ou danificadas. Os abrigos comunitários existentes mais importantes eram as estações de metrô de Londres. Embora muitos civis a tivessem usado como abrigo durante a Primeira Guerra Mundial, o governo em 1939 recusou-se a permitir que as estações fossem usadas como abrigos para não interferir nas viagens de passageiros. As autoridades subterrâneas receberam ordens de bloquear as estradas das estações durante os ataques, mas na segunda semana de bombardeios pesados, o governo cedeu e ordenou que as estações fossem abertas. E todos os dias, pessoas ordenadas faziam fila até às 16 horas, quando eram autorizadas a entrar nas estações. O Daily Herald dá uma visão geral de como o abrigo de metrô se tornou popular no final de setembro, e todas as noites as estações de metrô de Londres ficam lotadas de pessoas em busca de abrigo. Muitos deles chegam no início da noite com a roupa de cama preparada para se acomodarem para uma noite de sono nas plataformas, e alguns vêm de subúrbios e distritos periféricos. Em meados de setembro de 1940, cerca de 150 mil pessoas dormiam por noite no metrô, embora no inverno e na primavera os números tenham diminuído para 100 mil ou menos. Os ruídos da batalha foram abafados e o sono mais fácil nas estações mais profundas, mas muitas pessoas morreram em ataques diretos nas estações. Em março de 1943, 173 homens, mulheres e crianças foram esmagadas até a morte na estação de metrô Bethnal Green, e um único ataque direto a um abrigo em Stoke Newington em outubro de 1940 matou 160 pessoas. O pico de uso do metrô como abrigo foi de 177 mil em 27 de setembro de 1940. E um estudo de Londres de novembro de 1940 descobriu que cerca de 4% dos residentes usavam metrô e outros grandes abrigos, 9% em abrigos públicos de superfície e 27% em abrigos residenciais privados, implicando que os restantes 60% na cidade ficaram em casa. A demanda pública fez com que o governo, em outubro de 1940, construísse novos abrigos profundos dentro do metrô para abrigar 80 mil pessoas, mas o período de bombardeio mais pesado passou antes que eles terminassem. No final de 1940, foram feitas melhorias no metrô e em muitos outros grandes abrigos, e as autoridades forneceram fogões, banheiros e cantinas para fornecer alimentos. E foram emitidas passagens para beliches em grandes abrigos para reduzir o tempo de espera nas filas. Rapidamente, se formaram comitês dos abrigos, e à medida que os governos informais e organizações como a Cruz Vermelha Britânica e o Exército de Salvação trabalharam para melhorar as condições. O entretenimento incluiu concertos, filmes, peças de teatro e livros de bibliotecas locais. Embora a intensidade do bombardeamento não tenha sido tão grande como as expectativas anteriores à guerra, não ocorreu nenhuma crise psiquiátrica por causa da Blitz, mesmo durante o período de maior bombardeamento de setembro de 1940. Uma testemunha americana escreveu: de acordo com todos os testes e as medidas que eu consigo explicar, estas pessoas são firmes e não desistem. Os britânicos são mais fortes e estão numa posição melhor do que estavam no início. E as pessoas se referiam aos ataques como se fosse o clima, afirmando que o dia estava muito agitado. Os civis de Londres, surpreendentemente, não sofreram choques generalizados, ao contrário dos soldados na evacuação de Dunkerque.
Embora o estresse da guerra tenha resultado em muitos ataques de ansiedade, distúrbios alimentares, fadiga, choro, abortos espontâneos e outras doenças físicas e mentais, a sociedade não entrou em colapso.